Pessoal, bem-vindos à nossa live. Hoje com Dário Bergman, um grande amigo, aluno de muitos anos, né, Dário? Você Sabe lembra quando... quando fez curso com a gente? Lembro, claro que lembro. Foi marcante Mil, isso. 1900 e alguma coisa? Em 92. 1992. É o segundo ano. Comecinho, nós começamos em setembro de 91. Olha, era Olha giz só. na lousa ainda, né? Ah, sim, Sim, sim. Não tinha PowerPoint aí, essas coisas Nada, ali. nada, era na mão. era no gogó só, né, numa Sim, sala sim. grande. E os desenhos na mão. Eu, Foi. Desenho na mão a gente ainda valoriza, viu? Olha, a gente ainda valoriza. Mas, pessoal, boa noite, prazer. Eu sou a Martina, eu sou o Gusta. estou super resfriada, né? Peço perdão. E eu tô. Dário, isso, apresenta aí para o pessoal. Então, eu sou o Dário, aqui de Joinville, Santa Catarina. Hoje proprietário do Emero, mas nem sempre foi assim, né? Hoje é um dos parques do Brasil já, entre a Mantiqueira, Le Jardin lá em Gramado, a Mantiqueira em Campos do Jordão, né? Tem Blumen Park aí na Olambra, Olambra. Matena, bom, tem muitos parques aí, né? Mas nós somos o parque aqui em Joinville, Santa Catarina, o único parque de flores hoje do estado de Santa Catarina, né? Mas entre os parques do Brasil também eu costumo dizer que somos o que temos a maior coleção de plantas tropicais. Por uma Nossa, questão, por uma questão simples, uma questão climática, né? Nós estamos a 24 metros a nível do mar. Claro que agora está frio, mas nem tão frio assim, né? Que não é tão frio como o restante do estado, que é altitude, né? Então lá realmente as temperaturas são bem mais baixas. Mas nós aqui temos, nosso inverno aqui, 9 graus, os dias mais frios, né? Então são coisas assim, tranquilo, normalmente são 12, 15 graus no inverno, e aí passa primavera aí na casa dos 20, 28, e aí o verão, sim, o verão é muito quente, 35, 38 graus, com sensação térmica que tivemos em fevereiro de 56. Imagina. Ixi, nossa, É muito. fica a quantos quilômetros ali do Parque Beto Carreiro? 90, 90 perto, quilômetros. perto. 90 quilômetros. É perto, é muito É. perto. Quem quer vir para o Beto Carreiro, eu dou uma sugestão, tá? Até que fica perto, né? E se hospedem aqui em Joinville. Assim, tem uma grande rede hoteleira, é mais barato do que se hospedar por lá. E dá para ir no Beto Carreiro, dá para ir em Balneário. Balneário daí tem 100, 110 quilômetros. Pomerode também é perto, 90 quilômetros. Então, dá para Muita fazer coisa tudo para ficando fazer. hospedado aqui em Joinville. Olha aí, né? Acesso à hospedagem e o custo também é bem melhor em Joinville do Bem que melhor, outra bem, bem, região. bem melhor. Só na segunda quinzena de julho, agora todos os anos tem festival de dança. É o maior festival de dança do mundo de dança. Ah, é? E aí as hospedagens, assim, como a cidade enche, falta hospedagem, tem gente que fica em Curitiba, tem gente que fica realmente até em Blumenau, Jaraguá do Sul, nos hotéis por lá, porque aqui enche e os valores normalmente triplicam o valor. Faz É, que cultura. nem a Olambra, né, Dário? Você sabe bem disso, né? Que todo ano você tenta vem para a Hortitec, sabe bem como é, né? Sim, Hoje já está lotado para julho do ano que vem, né? Porque quem sai do Hortitec já reserva e assim Reserva por pro ano diante, que vem. sempre o Influ Pois é. também. Mas e aí, o seu parque abre agora ou não, né? Ah, estava não, contando ele antes, né? abre, o parque fica aberto o ano inteiro. Ah, De segunda a domingo, né, durante o ano inteiro, porque temos, assim, as estações relativamente bem definidas e aí nós temos flores o ano inteiro. Nós temos, inclusive, no nosso Instagram e no site lá, que aqui é primavera o ano inteiro. Então, Ah, que legal. que legal. uma tagline lá que temos, né, e que a gente usa muito e realmente trabalhamos e nos dedicamos para sempre ter canteiros floridos, bastante canteiros floridos,
e vamos fazendo essas mudanças gradativamente. Claro que as mais significativas é a Florada dos Girassóis, onde aí plantamos 28 mil girassóis, são 2 áreas. E a E, época hoje, né? É inverno, né? 28 mil. sim, mas numa época que ninguém acreditava que ia florescer girassol por aqui, mas aí tivemos que buscar espécies de girassóis que crescem e florescem aqui no inverno, porque o girassol que produz semente realmente não cresce aqui no inverno. Tá. Você tem que procurar uma nova Não, mistura aí, de aí o genes. que, o que usamos foi o Vincent Choice e o Vincent Fresh da Sakata. São espécies que se Cata, desenvolvem muito bem aqui, sim. legal. Olha aí. A E indicação, atinge quantos metros? Que tem aí, várias variedades, né? sim, aí depende da forma do plantio, do manejo. Por exemplo, assim, se a gente semeia direto no canteiro, ele fica com 1,80 m de altura. Mas aí Nossa, tem, aí, quase do meu tamanho. mas aí tem um Já dá para manejo, tirar foto com o girassol aqui, né? Deve ter um é, monte de fotos aqui com tem. o girassol do Mas, lado, 1,80 m. mas é melhor da forma como a gente compôs o jardim e os canteiros, ele fica mais baixo um pouco, né? Porque o pessoal gosta de tirar foto como se estivesse no meio dos canteiros, dentro do Isso. Isso, canteiro. é. Eu E aí vejo tem isso uma. lá no Blume Park também, né? E ali a Então, gente planta aquela com sementes, né? E quando dá sementes, é um sobrevoo de maritacas, né? Que forma, parece um filme de Hitchcock, mais ou menos assim, sabe? Mas uma nuvem realmente de maritacas e em nossa, cima do girassol, lá no Blume Park, né? Que é um dos projetos que a gente está acompanhando, que a gente fez ali, né? E sim, eu sei. Ah, Mas já, nem já, sempre já foi. visitamos, né? E aí então eles falaram, né, que foi vocês que fizeram o projeto para eles lá. Aham, aham. isso. A gente pegou o trem andando ali e viabilizou algumas coisas, mas ainda tem 40, 45% pronto. É, e foi feito praticamente na pandemia, né? E são 3 investidores de rosas. E na pandemia não se vendeu rosa, né? Então, aí, aí eles estão patinando um pouco ali, né? Mas está indo devagar e sempre, né? Não, é um trabalho contínuo, né? De melhoria contínua, eu digo assim. A gente tem que estar buscando melhorar sempre, fazer coisas diferentes, buscando plantas diferentes e sempre mostrando alternativas diferentes, porque senão o Sim, pessoal não tem vontade de voltar, né? E eu digo assim, nós não estamos numa cidade turística, né? Estamos tentando transformá-la num destino turístico, certo? Mas Joinville não tem essa atração como tem Olambra, como tem Campos do Jordão, como tem Gramado, né? Era uma cidade até pouco tempo industrial completamente. E hoje que está, assim, a gente está e estamos, assim, trazendo junto muitos outro pessoal, assim, que vem junto aí do turismo rural e vão melhorando as suas propriedades legal. também, cada uma com a sua pegada, não tem nenhuma com flor, né, mas tem aí uma série tem fazendinha, tem águas naturais, assim, piscinas naturais, propriedades com piscinas naturais para banho É uma e poder. vocação grande. Legal. Mas você nem sempre foi assim também, né, Dário? Você começou como agrícola da ilha? Conta um pouco para gente. Então, comecei de uma forma muito simples, sem conhecer nada, né? Eu estudei contabilidade, trabalhava numa grande empresa daqui, na Beller, uma empresa de tecido, e trabalhei lá no setor da contabilidade. Trabalhei lá por 7 anos, e lá em 1987 surgiu a oportunidade de trabalhar de jardineiro. Na verdade, eu estava já buscando outra coisa, mas não sabia exatamente o que fazer, e um dia surgiu a oportunidade de cuidar de alguns jardins. E aí eu fui lá, conversei com um senhor que estava querendo parar, porque ele estava cansado e não estava encontrando ninguém para assumir os clientes dele, e ele simplesmente não queria abandonar os clientes. Ele queria deixar Sim. com alguém. Aí, nós não tinha carro e nem telefone. No dia eu
na hora eu soube num dia, no outro dia eu fui lá na hora do almoço, porque ficava perto da empresa onde eu trabalhava, e fui lá perguntar para ele se era verdade. Ele queria, eu sempre brinco que eu fui lá fazer minha pesquisa de mercado. Fui lá perguntar para ele se era verdade que ele queria parar. Ele disse que sim, se ele tinha coragem de entregar para mim, que não entendia nada disso. Ele disse que sim. E aí eu perguntei para ele se ele me ensinava, então, né, algumas dicas, aquilo que eu, assim, não saberia fazer, se ele me ensinava. Ele disse que sim. Qual ferramenta que precisava, quanto é que se cobrava, como é que se cobrava, se era por trabalho, por dia, como é que era isso. Sim. E ele foi dizendo que sim para tudo, foi me explicando tal, as ferramentas, isso, aquilo, tal, e aí na última pergunta ele balançou, ele ficou na dúvida. Eu falei para ele, olha, eu andei pensando de ontem para hoje, eu não tenho telefone, certo? Será que eu poderia fazer um cartãozinho com o seu telefone para que o cliente tivesse uma oportunidade de me encontrar? Aí ele olhou para a esposa e duvidou, eu digo, mas só até um tempo, eu também, assim, até eu alugar o telefone. E parece estranho, talvez para mais jovens que estejam assistindo aí, né, eu quero falar em alugar telefone, mas há 38, 40 anos atrás era isso, era desse Era jeito, o muito telefone era, caro o telefone. É isso. sim, muito. Eu lembro. E aí ele ficou na dúvida, eu digo, mas só tem um tempo, eu também não vou usar o seu telefone, eu quero só que vocês anotem o nome do cliente e o número, eu passo aqui todo final de tarde e vou no telefone público fazer o contato com o cliente para marcar com o cliente. Era Isso, legal. desse jeito, fechado. Só que daí, claro, eu levei ainda alguns meses, isso era fevereiro, levei até junho para tomar a decisão, depois fiquei mais um mês lá na empresa lá para ensinar o outro no meu lugar, e aí 27 de julho, um dia cinzento, não choveu, mas ficou nublado, frio, e aí naquele dia foi o dia, assim, talvez o momento da virada, o momento onde eu decidi realmente trabalhar com jardinagem, porque dos outros trabalhos que eu, lá na empresa e em outras duas empresas que eu tinha trabalhado antes desse trabalho lá no escritório, sempre almoçava em refeitório, sempre almoçava junto com os amigos, e naquele dia estava sozinho, de marmita, que a minha esposa tinha feito bem cedinho, já estava fria. Eu sentei na calçada da casa, peguei e eu digo assim, aí eu senti que a comida estava fria, eu digo, caramba, fechei a marmita, larguei do lado, fechei os olhos, coloquei a mão no rosto, eu digo, caramba, o que que eu fiz da minha vida? Mas você Mas ainda estava trabalhando lá na. Não tinha saído. Mas já tinha saído, já tinha perdido a conta. já tinha saído, já estava tudo certo. E aí eu lembrei que, poxa, eu digo, toda a argumentação, toda a discussão que eu tive, né, porque todos os amigos, os parentes, todos, não teve um que disse, Dário, vai em frente, acredita. Nada, todos, assim, sem exceção, falaram que nós éramos loucos. Eu com a minha esposa, né, porque a minha esposa não trabalhava fora. Ela estava em casa, nós tínhamos um filho pequeno de 2 anos, e o pessoal dizia, você é louco, sair de um escritório, trabalhando no ar-condicionado, para trabalhar na chuva, no sol, em algo que você não trabalhou, nunca trabalhou, não conhece. Eu digo, mas é para lá que eu vou, não quero saber mais desse negócio aqui não. E aí, toda essa argumentação, eu digo, e agora, no primeiro dia desistir? Que é isso? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos em frente. E aí saí de lá, lembrando também que uma das coisas que me fez sair era o sonho de ser o melhor jardineiro da cidade, mas nem sabia direito o que era isso, né? Mas o sonho era ser o melhor jardineiro. E fomos, trabalhando sempre assim com muita dedicação, tentando aprender tudo. E aí depois comecei a contratar pessoas para trabalhar comigo, porque não consegui mais sozinho, mas sempre nessa busca. E aí o sonho logo mudou de patamar para ser a melhor empresa de jardinagem daqui da região. E fomos indo, e aí, em 92 veio o curso. No momento foi, assim, algo espetacular também, porque foi a primeira vez na minha vida que fui ao estado de São Paulo. Foi para fazer esse curso com vocês. Que legal. Olha aí. E aí,
e aí, isso me ajudou muito, né? Clareou muita coisa, por mais que eu não me intitule um paisagista, eu continuo sendo jardineiro, mas, assim, aprendi muito. E aí, depois, claro, pela proximidade que a gente tem aqui, né? Vocês conhecem o Jorge é paisagista, né? E ele já tinha um escritório de paisagismo, que, aliás, esse ano está fazendo 40 anos aqui na cidade. E Ah, aí, acabei. vamos saber. Ele veio para cá no congresso, né? Então nós vamos Né? brincar os 40 anos no escritório Então, dele. Legal. e aí, assim, o curso com vocês me ajudou muito a ler os projetos dele. E como ele não fazia execução, só fazia projetos, eu acabei, assim, me dedicando muito na execução dos projetos dele. Claro que, quando o cliente não queria o projeto dele, aí eu acabava fazendo o desenho que aprendi com vocês e Uhum. fazia o orçamento e aí desenvolvia uma ideia minha. Mas, mas aí a gente foi trabalhando e aí os fóruns da floricultura brasileira também aconteceram aqui em Joinville, né, 92 até 96 ou 95. O Instituto Brasileiro de Floricultura foi criado aqui nesse fórum e o Jorge me É o incentivou muito. Ibraflor. O Ibraflor, isso. Ele foi criado aqui em Ibraflor. Joinville, porque Eu eu não lembro, sabia. eu estava lá, inclusive. É, Então, que legal. e isso, o Jorge daí acabou me incentivando muito a ir nessa viagem que que o Brasil estava com stand na Iberflora lá em Valência, na Espanha. Eu fui junto nessa viagem para Iberflora e depois visitamos outros produtores de plantas e o Mercat de la Flor lá em Barcelona e muita coisa. Isso foi abrindo a mente, né, e abrindo a cabeça e tal. E Uhum. tenho que dizer que o Agrícola da Ilha, o Emero, né, o Parque dos Emerocales não seria a mesma coisa sem ter o Jorge por perto, entende? Ele foi Tá, um cara assim, muito importante para a gente. sim. Uhum. É legal, né, ter um Desculpa. paisagista já de renome te apoiando, né, incentivando a implantar os projetos dele e só melhorando a qualidade, né? Então, e aí nós fomos, assim, trabalhando aqui na região entre Curitiba e Florianópolis, a maioria dos projetos, mas fizemos projetos lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, mais ao sul. Nossa, Desculpa. E aí, baixinho. É. É isso que é para fazer live no inverno, viu? é, é, Mas tem no e, a- resfriado? e É. aí a gente, isso mais ao sul, certo? Mas trabalhamos em Porto Alegre, na Serra Gaúcha, trabalhamos mais ao norte, lá em Varginha, Minas Gerais. Tivemos fazendo um jardim em Sorocaba e assim, né, em muitos lugares aqui no Paraná, em muitas cidades lá no oeste, em Cascavel e Guarapuava e aqui em Irati, muitas outras cidades, né? Então, a gente não trabalhou só aqui na cidade, sim, a grande maioria aqui, né? Mas trabalhamos em muitos lugares diferentes e isso foi ajudando, né? A empresa de jardinagem foi pagando essa conta da construção do parque, né? Então, Legal. fomos... Você já tinha esse terreno, então, e você já foi implementando aos pouquinhos. Você já tinha isso em mente, fazer esse parque? Não, não, isso aconteceu a partir de 2003, 2004, que a gente começou. Em 2001, nós fizemos o Jardim dos Emerocales para mostrar os emerocales para o Brasil. Na verdade, a decisão por produzir emerocales aconteceu lá em 92, certo? Também. Em 95, a gente começou um convênio, né? Assinamos um convênio de pesquisa com o Instituto Agronômico de Campinas, na pessoa do Dr. Fernando Tambolato, né? Que foi o pesquisador que trabalhou comigo no projeto Emerocales. E esse convênio com o Instituto durou 11 anos, começou em 95, foi até 2006. E dentro desse projeto, desse convênio, a gente, em 98, a gente descobriu que tinha muito Emerocales nos Estados Unidos. Né? Tinha muito trabalho de melhoramento, quer dizer, o estudo dessa planta começou nos Estados Unidos em 1890. E aí, É a terra do Hemerocales, né? É ali que fica a sociedade lá do sim, Hemerocales. Deixa a eu lembrar American... alguma coisa. Nessa época que você veio fazer o curso com a gente,
Claro que tinha happy hour, né? A gente ia molhar as palavras depois do curso. Você falava que tinha um filho que estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, na Flórida? Sim, não, não foi na Flórida, ele fez em Michigan. Mas Tá. isso não Mas foi era lá e você ia visitar ele lá. Isso. Aí eu falei, nossa senhora, Estados Unidos, Flórida é a terra do Hemerocallis. Orlando, principalmente, né? Sim. Não Miami, mas a partir assim, de Orlando para o norte é muito forte. E ele tem, Orlando ali, mais ao norte, tem um clima muito parecido com o nosso. Né? Depois e aí nós, assim, estrategicamente nós marcamos, quando a gente descobriu que tinha muitos Estados Unidos, levamos 2 anos para conseguir a autorização do Ministério para poder trazer material de lá. Então a gente Trazer material genético. começamos em 98 esse processo e em 2000, início de 2000 a gente conseguiu autorização e aí marcamos a viagem para maio de 2000 a gente foi. E aí dessa viagem a gente marcou Orlando, Tennessee, Nashville e algumas milhas a leste, eu acho. E depois a gente foi para a Califórnia, imaginando climas como nós temos aqui, né? Já imaginando o nosso clima aqui parecido com Orlando, Tennessee mais parecido aí com o interior de São Paulo e Califórnia mais parecido com Brasília, para ver se isso realmente tinha alguma interferência nos hemerocallis, o que podia acontecer, como tal. E aí realmente tem diferença, né? Os hemerocallis aqui da região de Orlando, eles precisam de mais umidade, mas eles têm as pétalas mais espessas, onde estão as cultivares mais sensacionais. Aí, para clima mais seco, as pétalas elas precisam ser mais finas, elas precisam ser, não podem ser tão grossas, não podem ser tão cheias de água, tal. E isso tudo a gente foi aprendendo, e aí também outra coisa que até então eu não imaginava, fazer melhoramento, fazer os cruzamentos para desenvolver novas cultivares. Isso não fazia parte do meu repertório na época, né? Mas depois dessa viagem, aí um foi mostrando, outro foi mostrando, outro foi mostrando, eu digo, não, tem que fazer. Um negócio tão sensacional, quer dizer, é a coisa mais espetacular de tudo que eu faço aqui no Hemero. Essa é a parte mais espetacular, fazer os cruzamentos e obter as novas cultivares, fazer a seleção. Nossa, quantas cultivares novas você já descobriu? Porque Hemerocallis parece que é fácil, né, de se cruzar. Não, muito fácil, não tem, porque assim, primeiro que a flor é grande, né, eu sempre brinco que eu, para ler, preciso de óculos, certo? Mas para fazer os cruzamentos e mexer com as sementes dos Hemerocallis, eu não preciso de óculos, porque Olha aí, a flor é grande, as partes são grandes, a semente é um meio feijão, a semente, né? Então é fácil de trabalhar com ela. E além de tudo, ela floresce de um ano para o outro, né? Não é como uma orquídea que a gente tem que esperar para florescer aí 7, 8 anos, né? Então, nesse sentido é rápido. Porém, até a gente fazer a seleção e trazer uma cultivar para o mercado são aí 6 ou 7 anos também, porque a gente precisa ir reproduzindo, vai avaliando e vai reproduzindo para chegar numa quantidade mínima para pôr à venda, certo? eu lembro no seu site, assim, que tinha, eu acho que umas 50 variedades diferentes. Você abria o teu site assim, tinha um monte de Hemerocallis ali, um mais lindo que o outro. Hoje, assim, nacionais, a gente tem 84 lançadas. Nossa, Esse ano, Lançadas. agora, nesse ano, dos anos da pandemia, a gente acabou não fazendo lançamento nenhum. Esse ano agora a gente vai lançar 3 novas cultivares. legal. E aí o bom disso também é que a gente vai fazendo homenagens, né, a pessoas, a cidades, a lugares, né, pessoas ligadas à Legal. botânica, à floricultura Para dar o brasileira. nome. Isso, damos um nome para cada uma delas. Eu lembro que um deles foi Murilo Soares, não foi? Foi. Uma reportagem assim. Daqui a pouco a gente vai ter um Winters aí, quem sabe? Por que não? E aí, que não? assim, homenageamos aí Campinas, claro, em função do IEC,
né? Tem uma em homenagem ao Dr. Fernando Tambolato, a Dorinha, que é a mãe do Tambolato, que sempre cuidou muito bem de mim nessas idas para lá. Nessas E, expedições. então são coisas assim Legal. que foram fazendo com, assim, eu sempre digo assim, esse mundo das plantas faz a gente conhecer pessoas sensacionais, Incrível, conhecer né? pessoas incríveis que assim, são do bem, né? Que pensam para Sim. frente, que querem, assim, torcem por você e te ajudam, assim como a gente tem ajudado. Eu sempre digo assim, tudo que aprendemos, tudo que temos, a gente precisa compartilhar, no sentido assim, principalmente o conhecimento, né? Sim. Não adianta de nada a gente ter conhecimento se a gente não compartilha. Segurar. É. Esse é o nosso legado, né, dona Martina? Nós também Por isso somos que nessa linha, né? por isso que tem 10 cursos, né? Hoje, porque o paisagismo se expandiu para diversas super-áreas, né? José Jofre nos fiel comigo aqui, né, José Jofre? Mas aí, Você escolher Meirelles foi pela facilidade da reprodução ou é porque a planta é ideal para Santa Catarina? O que fez muito, você querer Meirelles e não rosa? Sei lá, vou falar qualquer outra. É interessante sua pergunta. muito interessante, eu já tinha esquecido de falar isso. Lá em final de 91, o início de 92, um cliente que já era meu cliente, eu cuidava do jardim da casa dele, ele tinha uma indústria, e tinha um gramadão na frente da indústria dele, certo? E aí um dia ele disse, Taroso, pode passar lá, eu preciso mostrar um negócio para ti lá. Aí eu fui até lá, marcamos, eu fui até lá, ele disse, ó, Dário, tem esse gramadão aí na frente do meu escritório aqui, eu tô cansado de ver os jardineiros passar com a máquina aqui na frente do meu escritório. Eu disse, você tem alguma sugestão de alguma planta que não me tire a visão livre que eu tenho? Porque ele disse que e realmente tinha uma liberdade de espaço, assim, tal. E ele disse, mas que, se possível, floresça uma época do ano e que tenha um custo menor do que gramado. Pensei um pouco, canteiro de lírio amarelo. Mas lírio amarelo? Não tem outra coisa, não? Ele disse, porque eu não tenho boas lembranças desta planta. Por que não tem boas lembranças dessa planta? Ele disse, porque a gente morava numa casa mais nos fundos, que tinha uma entrada comprida, assim, até uns 80 metros, e dos dois lados da entrada tinha canteiro de lírio amarelo. E a minha mãe, a minha mãe e minha avó, quando terminava a florada, elas faziam eu arrancar aquelas hastes. Ele disse, e aí não esperavam secar, porque quando ela está seca é fácil de tirar, certo? Só que antes, ele disse, eu tinha que enrolar na minha mão e puxar. Ele colocou a mão assim, ele disse, pô, eu sinto dor na minha mão hoje ainda. E aí eu fui dando outras opções, saí de lá, outro dia eu voltei, fiz orçamento e tal, mas fui dando outras opções e fazendo tal, mas eu voltava assim, eu estava empolgado com aquela mancha amarela. Acabei convencendo ele pagou por isso, fizemos o canteiro. E Mas na na época da época tinha dois, na verdade. Tinha um amarelo e tinha um que a gente chamava de lírio tijolo, né? então, Na época mas só não tinha era, dois, né? Duas não, cores. Era é, lírio. veio 8 misturados lá, 8 Tá. diferentes. E era um canteiro Olha. colorido, não era só amarelo. Claro que, para minha sorte, a maioria era amarelo, mas tinha, Ah, entre o amarelo, tinha lá mais 7 cores. entendi. Sim. Tá. 2, 3 laranja, mais outro, 2 marrom, um mais vermelhinho, tal, e coisa assim. E aí, claro, quando começou a florescer, naturalmente recebi uma ligação dele e ele disse, Dario, pode vir aqui, preciso te mostrar um negócio. Eu digo, claro que marcamos, fui lá, naquele dia ele não me fez sentar na cadeira, ele já me levou direto pro vidro assim, ele disse, Dario, me lembro bem que você me convenceu a fazer esse canteiro e a pagar por isso, por ser uma mancha amarela, e isso é amarelo. Eu digo, é verdade, não era. Ele disse, então, eu quero essa mancha amarela e não quero ver nota fiscal na minha mesa, não. Ele disse, te vira por tua conta. Ele bateu no meu ombro e disse, vai lá e resolve. Vai lá e resolve. Olha. Aí, hoje, é engraçado que tem gente que diz, nossa, mas por que o cara não aceitou o canteiro colorido? Não estava bonito? Eu digo, até estava bonito, mas não foi o que combinamos. E se ele não exige o canteiro amarelo, o parque não existiria.
Entendem? Entendi. Foi a partir desse momento, por dificuldade de compra, é que eu decidi ser produtor desta planta e de ser o melhor produtor desta planta no Brasil, quando não sabia nome científico e não sabia nem por onde começar. Né? A partir daí eu comecei a buscar literatura, não existia, vocês sabem que antes de 95 a gente não tinha literatura em português. Só tinha a trópica, a hórtica, e olha lá. Então, era o que eu tinha. É, E aí eu decidi por ser produtor e comecei a buscar nessas feiras, ia aí para São Paulo, buscava essas livrarias mais específicas, assim, tal, que pudesse ter alguma coisa. Tinha hibisco, tinha orquídea, bastante coisa, tal, mas nada de hemerocallis. E nesse fórum aqui em Joinville, conheci o Dr. Fernando Tambolato, que sempre convidava para ir visitar o Tambolato, a Thaís e mais os outros, o Luiz Mates, o Carlos Eduardo, tal, convidou Hermes para ir. Moreira não era do IAC na época? O Oi? Matheus era cria do Não, doutor o Hermes. Hermes Moreira não era Isso, naquela isso. época? Claro, mas eu não conheci, infelizmente o Dr. Hermes eu não conheci mais. Tá. Mas assim, conheci toda essa outra turma. É, E, e, país, Ainda está hoje, né? e aí, então, conheci o Dr. Fernando, eles sempre convidavam para ir lá visitar a seção da floricultura, e aí um dia, realmente, em 95, a gente foi lá. Maio de 95, a gente foi lá visitar a seção, e aí eles foram mostrando os trabalhos de pesquisa, tudo aquilo que estavam pesquisando, e de repente fala de hemerocallis. Eu digo, mas tá, e tem produtor apoiando o projeto? Não, não tem. Como é que a gente faz isso? Aí o Dr. Fernando escreveu o projeto de pesquisa, né, e claro, aí nós colocamos, assim, aporte financeiro durante esses 11 anos, e mais a pesquisa, né, tinha um mês eu ia para lá, para Campinas, né, lá no IAC, outro mês eu vinha, o Dr. Fernando vinha para cá, e tudo custeado pela gente aqui, o agronômico não pagou nada disso, não. Não, tudo custeado pelo seu agrícola da ilha, na época, pela Isso. sua E empresa aí, de jardinagem. e aí o pessoal, os amigos meus produtores aqui, diziam, Dário, você é louco, vai botar dinheiro em instituição pública, você não sabe que os caras vão ter que divulgar, ao menos num anuário científico aí, Sei, né, de ou vai virar, conversa, né? ou vai virar livro, tal, não sei o quê. Eu digo, mas na hora que virar livro, virar artigo científico, tal, já tô anos Na à frente, frente. né? E aí foi indo e virou livro, né? O Dr. Fernando tem um livro que fala de todas, assim, é um capítulo do livro que fala dos hemerocallis, e que eu tenho a felicidade de fazer parte disso. Então, Legal. que legal. tem muita coisa assim que foram acontecendo porque a gente sempre foi trabalhando com carinho, com capricho, com dedicação e buscando sempre fazer o melhor. Muita história, né, Dário? Nós E aí, temos... a produção vira ponto turístico? Bom, Foi um isso... casamento, pelo que eu entendi, uma É, capelinha do é, parque? mas vê só como é que aconteceu o jardim. Dentro do convênio que começou em 95, em 98 a gente descobriu que tinha muito hemerocallis nos Estados Unidos, né, estudo e tudo tal, aí a gente começou a preparar um processo de importação junto ao Ministério da Agricultura para ter autorização para trazer cultivares de lá, Sim, e até sim. então eu imaginava trazer o material, reproduzir e vender para o mercado de paisagismo brasileiro. E aí, claro, a gente já foi, assim, produzindo, eu já tinha aí da amarela, da marrom, da vermelha, tal, nós tínhamos aí 200 mil de cada uma das cultivares. A primeira Fiaflora que a gente foi, nós tínhamos, assim, para garantir que o pessoal pudesse projetar grandes áreas e Sim. plantar com hemerocallis. E aí, em 2000, a gente foi, então, quando conseguimos a autorização do Ministério, a gente foi para os Estados Unidos, já tínhamos mapeado uma série de produtores ali em Orlando, lá no Tennessee e na Califórnia, e lá no Tennessee visitamos um produtor que ele tinha construído um jardim entre a área comercial, a casa e o campo de produção dos hemerocallis. Ele tinha construído um jardim e fazia uma festa para os hemerocallis. Na hora de, tenho que fazer isso lá. Por isso nasceu a ideia de construir o jardim. E a primeira versão eu fiz sozinho. Aí eu, assim, trouxe a ideia de lá, eram os caminhos, grama e hemerocallis.
Aí o pessoal veio, convidamos, claro. Aí eu fui nas rádios daqui, distribuí convites nas empresas, nas escolas onde a gente prestava serviço e tal. E, para nossa surpresa, passaram 1.500 pessoas no final de semana. Uau, Gostamos já dessa de ideia. cara. É. Gostamos muito dessa ideia. E aí a gente passou, então... Só que a pergunta geral era por que esse nome, Hemerocallis, né? E aí eu tinha que falar, bom, é o nome científico dos lírios amarelos, e como tem outras cores, não dá mais para chamar de Não lírio é amarelo. mais lírio amarelo. Mas por outro lado, tem a ver com a principal característica da planta, de cada flor durar apenas um dia. Quando eu falava isso, a pessoa dizia, nossa, mas que tristeza, tal. E eu dizia, não, não é triste. Ei, é uma das poucas plantas que faz uma florada nova a cada dia, né? Porque esse nome tem a ver com a principal característica dela, então vem do grego êmero, que é dia, e cális beleza, ou beleza por um dia. E eu sempre brincava, né? Alemão, com essa mão grande, a gente está fazendo poesia. Mas Olha aí. aí o pessoal foi entendendo, foi gostando, mas a outra pergunta era, tá, gostamos das plantas, mas como eu uso essa planta em conjunto com as outras plantas que eu já tenho lá no meu jardim? Digo, opa, tá na hora de a gente construir um paisagismo para mostrar aonde vai usar uma torceira só, ou vai poder fazer um canteiro maior, um canteiro com 10, 20 mudas e tal. E aí sim eu pedi ajuda para o Jorge, já que ele tinha assim, eu tinha executado muito projeto dele aqui e tal, e aí eu pedi ajuda para ele então começar a desenvolver uma ideia. Eu digo só que assim, é diferente do que tudo que você já fez, porque de todos os outros trabalhos, ele ia, claro, conversava com o cliente, fazia o projeto, definia as plantas, tamanho de plantas, quantidade de plantas e tal, a gente fazia o orçamento, o cliente aprova, a gente faz. Eu digo aqui, mas muito menos tem dinheiro para construção e muito menos para comprar plantas grandes. Normalmente está no fim, né? Geralmente é assim, né? Gasta tudo na Mas, casa e quando a gente chega com o paisagismo, fala, que caro, mas hein? aí eu tinha algumas plantas, eu digo, ó, vamos ter que começar com as minhas plantas. Mas aí ele me deu uma outra ideia, como a gente executava os jardins, a gente tinha aí fornecedores, né, aqui da região de Corupá e de toda a região aqui. Ele disse, Dario, vamos olhar algumas plantas tal, e você conversa com os caras, são teus fornecedores, de repente os caras podem ceder umas plantas para ti, para você colocar aqui e ter uma divulgação das plantas deles. Então, a gente foi conversando com os produtores aí, cada um deu 3 Ravenia, outro deu uma Sica, outro foi dando... Ganhei 3 Fênix, que são espetaculares também, que na época também tinham um valor tremendo, né? Era E novo, né? a gente foi construindo a primeira parte do jardim. E aí, depois, a coisa foi ficando relativamente mais fácil, tal, né? Mas fomos construindo o jardim. Mas você me perguntou do terreno antes, né? Tem É, gente que, tem gente que diz que eu casei bem, né? Quando estão aqui vendo o terreno hoje, vendo o parque. Eu digo sim, eu casei muito bem, porque estou há 41 anos casado, né? E ainda, além de tudo, trabalhamos juntos há 38. Olha, Mas por causa do terreno, que foi herança da Neuza, da minha esposa. tá, sim. entendi. Só que aí eu explico, né, para quem vem visitar e vê o terreno hoje, daí eu explico, olha, essa área por aqui, tal, era tudo banhado, era tudo alagado, nós tivemos muito trabalho de drenagem, olha só, nós temos 94 mil metros quadrados, a gente Tá. definiu uma área de 56 para o parque, a outra parte a gente vai fazer outro negócio, mas 56 mil metros quadrados estão destinados ao parque. Mas assim, dos 94 mil metros quadrados, 60 mil metros eram área alagada. Nossa, Então, nós temos fazer um muito trabalho de trabalho aí. drenagem É uma e terra meio preta, né, Daíra? Não é? Uma coisa era meio turfa, rosa, era alguma coisa turfa. assim. Brejo, Embaixo era né? turfa, praticamente. E aí nós temos mais de 30 mil cargas de terra para deixar o terreno desse jeito.
Então, isso tudo foi pago pela empresa de jardinagem. E aí eu fico pensando, tem jardineiro que diz que não dá, que ser jardineiro não compensa, não consegue e tal, fazer as coisas. Bom, foi a empresa de jardinagem que pagou isso tudo, né? Claro, num primeiro momento fizemos um Muito empréstimo suor, no né? BRDE e tal, mas fomos trabalhando. E aí, ah, o pessoal, hoje tem, claro, a gente recebe muita gente, às vezes a gente pega um cara que é ambientalista, que ou trabalha em alguma secretaria do meio ambiente, e eles ficam me olhando assim, aí eu digo, eu sei que hoje eu não ia conseguir fazer isso. Fazer o que Mas, você fez na época. mas na Hoje está época... difícil mão de obra, né, Dário? Não, Oi? mas a drenagem, né? Drenar e Não, tirar. e assim, por questões ambientais, o pessoal não ia deixar mais fazer essa Não ia- movimentação de terra que fizemos, mas na época, quando o meu sogro disse, ó, esse pedaço é teu, esse pedaço vai ficar pro teu cunhado, tá bem assim, tá certo? Eu digo, ótimo, muito bom, agradeci ele demais. Mas quando ele saiu, eu olhei para minha esposa e digo, ixi, nós ficamos com a pior parte. Mas logo na sequência eu falei também, eu digo, vamos transformar isso na melhor parte, né? Porque cavalo dado não se olha os dentes. É isso E aí aí. fomos trabalhando e eu sempre digo que com a graça e o cuidado de Deus a gente conseguiu saúde, né? Sempre fomos abençoados aí com saúde, com Sim. vontade, com amigos que foram. Determinação, né? Resiliência, Claro, muito trabalho e determinação, resiliência, mas a é. gente, mas a gente foi fazendo, né? Bacana. Porque ou a gente fazia, ou ninguém ia Ou fazer pela gente, dava, certo? né? E hoje já está aí há muitos anos, é famosa, né? E agora em julho tem algum evento especial que você estava comentando? Sim, agora em julho é a Florada dos Girassóis, que na verdade é a 8ª florada, e aí a gente vai fazendo eventos de florada, né? Nós temos e é o evento de maior público nosso. A de Impressionante. girassóis. Dos Girassóis são 17 dias e temos aí praticamente, assim, entre 25 e 30, já tivemos 33 mil pessoas em 17 dias. Uau! É, então, é assim, emocionante, é preocupante, é assim, um evento de uma responsabilidade tremenda, porque a gente vira, mexe, a gente escuta, a gente veio do Rio, a gente veio de Porto Alegre, a gente veio de Campinas, só para ver Veio, a Florada de Girassóis. Eu digo, nossa, assim, tamanha é a responsabilidade disso. E isso, né? claro, faz com que a gente trabalhe sempre muito sério, sempre com muita dedicação, com muita, assim, buscando aí fazer o melhor a cada dia e trabalhando, Responsabilidade, né? buscando trabalhar com muita excelência, né? E aí, Sim. isso tudo Ali, também 30 fomos. mil pessoas, todo mundo com máquina fotográfica. Então, Fotografando tudo. Todos têm uma máquina fotográfica. Como isso aí espalhou pelo mundo todo, né? Porque a infração de segundos, uma foto de um MLK seu está lá no Japão, está na África do Sul e está no Canadá, né? Hoje, né? com a internet. Então, a florada dos girassóis, principalmente a primeira florada foi assunto na Sakata lá no Japão, por exemplo, certo? Uhum. Que Porque é a semente deles. vocês conhecem o Roberto Roque? Acho que conhecem, né? Claro, um grande amigo da gente. Então, o Roberto foi o que indicou a florada do girassol, mas ele indicou, assim, por uma questão técnica. A gente precisava de uma planta de ciclo. Assim, nós fizemos o Jardim do Sol, que fica do lado da capela, aqui no parque, com sampatins. E aí a gente precisava fazer uma Que também rotação é deles. uma rotação de cultura, né? Sim. E aí precisávamos fazer a rotação com uma planta de ciclo curto e exigente em nitrogênio. E aí eu estava pensando em plantar repolho, couve-flor, essas coisas assim. Porque, Mas tem repolho ornamental de Até inverno. isso tem, né, hoje, né? mas para nós esse repolho mesmo no inverno não funciona. Ele estiola e Não não funciona. fica legal aqui. Mas aí o Roberto disse, Dário, num dia aqui, a gente estava aqui no parque conversando e tal, ele disse, tá, mas por que não usa girassol?
ele vai cumprir com a questão técnica exatamente como você precisa e vai te presentear a flor. Na hora, topei, eu digo, claro, já tinha tido pedidos de visitantes, por que que a gente nunca tinha plantado girassol? E aí fizemos o girassol, mas, e aí assim, o questionamento de muito visitante, engenheiro agrônomo e tal, dizendo, Dário, tu tá louco, plantar girassol aqui no inverno não vai florescer, cara, tu tá louco. E vira mexe, quase que toda semana eu ligava pro Roberto umas 2 ou 3 vezes. Ô, Roberto, Preocupado. vai florescer mesmo? Ele disse, Dário, eu conheço a variedade, fica tranquilo, vai, acredita. E aí, quando começou a florescer na semana, aí o público que estava visitando e insistiram muito comigo, disse, Dário, você precisa falar com o pessoal da TV, a TV precisa mostrar isso. Dário, não tem como, e todo visitante foi insistindo muito. Eu digo, não tem chance, não tem dinheiro para isso, esquece, a TV é muito caro, não dá. E aí, foi quinta-feira de tarde, assim, desde terça até quinta, cada visitante que passava insistia muito, e aí eu fui. Eu lembrei que eu tinha o telefone de uma menina que era redatora da NSC, que é a Globo daqui. Eu digo, Tá. vou mandar um WhatsApp para ela, né, para ver se tinha como encaixar numa pauta deles, de reportagem, coisa assim e tal. Aí eu mandei, eu digo, Carolina, eu tô só entrando em contato porque, assim, já conversou várias vezes aqui e tal, mas os visitantes estão me deixando louco aqui, falando que a TV precisa mostrar isso. E, de repente, você encontra uma pauta aí para colocar isso como uma reportagem. Na sequência, ela manda de volta um WhatsApp para mim, dizendo, Dario, você sabe o quanto eu gosto daí, quanto eu curto isso daí tudo tal, mas você conhece como funciona a TV. Eu digo, é verdade, eu sei. Mas eu tinha que falar para alguém, tinha que tentar, ao menos, né, para não ficar, o pessoal não achar que a gente não tentou ao menos. É. Aí, aí passou mais uns 5 minutos, ela mandou outro WhatsApp de volta, ela disse, Dario, me ajuda, grava aí um áudio com 3 motivos para ajudar eu a convencer a chefia aqui. E aí, eu digo, bom, isso é fácil, já te mando. Digo, bom, primeiro ponto é o público pedindo, né, o público insistindo muito, né, que a TV precisa mostrar isso, que precisa mostrar um Sim. negócio tão bonito e tal. Aí, o segundo ponto estava acontecendo aqui na semana e eles falaram muito desse congresso de inovação tecnológica. Eu digo, de repente está aí um gancho, né, que vocês possam pegar para falar de inovação também no paisagismo, né, não só na área de tecnologia, na área de TI, e sim na área do paisagismo também tem inovação. E o terceiro ponto né, a gente conversa entre os amigos, muitas vezes, quando nesses programas de jornalismo da TV aberta só falta jorrar sangue da tela, né, porque é só coisa ruim. Notícia ruim. Eu apelei, né, mas eu digo, vai assim mesmo. Mandei para ela, não levou outros 5 minutos, ela disse, Dario, pode ser amanhã às 9? Ah, E aí? que legal. Aí eles vieram, gravaram um programa para o Jornal do Almoço aqui da cidade, mas, assim, deve ter tido uma repercussão muito boa. Aí eles já marcaram para vir no outro dia de manhã fazer um Bom Dia Santa Catarina, né, e foi para o estado. E aí, então, aquilo, né, no outro dia, no domingo, já teve gente de Lages, que é 300 quilômetros daqui, do sul do estado, outros 300, e assim. Nossa, veio, o pessoal atropelou a gente, tinha gente que esperava 1 hora na fila para comprar o ingresso. Nossa. E aí fomos, né, foi num final de semana, no outro acabou, e aí o pessoal saiu bravo, né? Pô, Dário, mas para quê? Tão pouco tempo. Eu digo, "Ei, é o ciclo da planta, não é algo que eu possa fazer, né? Mas mesmo assim, o pessoal atropelou a gente. No segundo ano também, e assim por diante. E vem ano a ano crescendo o número do público. E aí a gente, claro, Legal. tem feito ações em outros momentos, por exemplo, assim, terminou o Girassol, a gente entra com Sampatins nesse espaço do Jardim do Sol, que é outro espetáculo. Tem assim, a gente entra pelos jardins lá e tem o Jardim das Águas, onde tem um lago com as carpas,
tal, que é um encanto e uma experiência muito interessante para quem nos visita. Aí você passa de uma porta que dá acesso à capela, e já logo do lado esquerdo tem o jardim, onde ficam parte dos girassóis, onde ficam os sampatins. E aí é assim, um uau, né? Não tem todo o pessoal assim, tem É, emocionado as pessoas. Inclusive, tem homens que se emocionam, certo? De ver aquele legal. colorido dos sampatins. Isso não tem dinheiro que pague, né? Essas reações assim. eu sempre falo isso, que isso mexe com o lado direito do cérebro, né? As cores, né, do jardim. E as formas que você faz do canteiro é interpretado pelo lado esquerdo do cérebro, né? Que é o nosso lado mais racional. Quando o É, lado direito e o lado esquerdo, vamos dizer, se encontram aí, que dá aquele uau, né? Vamos dizer, vamos é. fotografar, vamos não sei o quê, coisa e tal. E, No Blume Park, o pessoal chega até a fazer bumerangue, caindo dentro dos girassóis, assim, É sabe? um Tem um estrago, né? Deve acontecer isso também, né, Dário? doce para criança, né, Noitina? Parece que é uma coisa assim. o pessoal quer fazer muito isso, né? Quer chegar, quer abraçar os girassóis e tal, mas a gente fica cuidando, né? Porque tem o outro dia e mais o outro dia. Tem gente que diz, nossa, mas se eu arrancar uma florzinha não vai fazer diferença. Eu digo, faz. Se cada um tirar uma, vai É. fazer sim, É uma né? educação, né, Dário? Tem que dar essa educação. É, Sim, tem que estar orientando o tempo todo, né? E faz parte, né? Com, assim, uma orientação com carinho. O outro tem que puxar a orelha e assim por diante, né? Se for é. para estragar, é melhor que não venha, mas Como é que Vai falar isso, né? como é que é o problema de lixo, por exemplo? Os que visitam ali o parque ali, eles respeitam, eles sentem o seu comportamento mudado frente a toda aquela beleza que está ali na frente, eles praticamente não tem toco de cigarro no chão, papel de não, bala, não tem. Não. coisa incrível. Nós temos um negócio assim, começa comigo e com a Neuza, né? Assim, uma obsessão por limpeza, por deixar organizado, né? E Tá? por incrível que pareça, assim, nós temos dias, assim, falar em 3.000, 4.000 pessoas para vocês, né, que estão acostumados com o público da Alhambra, é nada. Mas para nós, para o tamanho do parque e tal, 3, 4.000 pessoas é muita gente em um dia, Uhum. né? E assim, mesmo sendo 4.000, 4.500 que a gente tem em alguns momentos, o parque fica limpo. Não tem bituca de cigarro, e não temos lixeiras. As lixeiras Nossa, só estão na loja e no estacionamento, É né? incrível o Então, poder do paisagismo, né, gente? é. Né? e assim, muita gente pergunta, nossa, mas como não dá lixo? Não dá. Simplesmente, assim, eu acho que o pessoal, às vezes até a gente vê alguns andando com guardanapo, andando com a garrafinha de água na mão mesmo, aguentando até Vazia encontrar uma para lixeira, esperar certo? guardar. É, É. Porque ficam constrangidos de jogar, entende? Então, legal. Claro, o lugar é limpo, vamos dizer, eles vão achar massa. Fui eu que joguei, vamos dizer, eu que comecei a sujeira, né? Teoria da janela quebrada, né, praticamente. isso. Então, nesse sentido, fico muito feliz também com o público, né? Porque a gente. E assim, eventualmente, talvez caia. Eu acho que é mais cair do que jogar, entende? E aí, Tá. quando a gente vê alguma coisa, junta, tanto eu, Resolve. Caneuza, como cada um que trabalha conosco, a gente tem, Já está assim, orientado esse para olhar. tirar qualquer agressão visual. Isso. Então, inclusive, tem gente que cobra da gente muita placa com identificação e coisa assim. Aí nós não somos um jardim botânico, né? A gente tem foco no paisagismo e aí muitas placas e um estragar, né? Assim, o paisagismo, Visual, certo? né? O É. visual. Então, estamos começamos a colocar uma placa esses dias, mas é algo assim bem discreto, com uma placa já identificando 4 plantas, 5 plantas, essas coisas assim. A gente quer fazer algumas, mas são poucas placas, até porque não tenho intenção nenhuma de que vire um jardim botânico, certo? E sim O jardim continuar já é uma leitura, né, Dário? já contribuindo, né, com a botânica e tal, mas sem querer ser um jardim Hum, botânico. hum. Entendi. Legal, E, muito e legal. essa
E aí, esse negócio, assim, dessa dificuldade que tivemos na compra dos hemerocalhes é que nos levou a essa... E, Aí claro, você depois, vê, né? Às vezes um problema, né? Você tentar muitas vezes, solucionar um problema eu traz. hoje digo assim, É, que cada dificuldade ou cada problema é a gente ter essa capacidade de sair fora da caixa e olhar, porque para tudo existe uma solução, né? E se ainda não foi descoberta, pode ser É aí o uma motivo da oportunidade. descoberta, entende? é. Eu também nunca vi alguém levar um chute no traseiro e cair para trás, né? Então, são Nós coisas chegamos assim. aqui ali às 20 horas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode, Dário? Não, até pode sim, já está aí bem adiantado, né? Pode Ah, sim. a Margarete já levantou a mão. Margarete, pode falar. Pode abrir o Abre o microfone. microfone, Margarete. Dário, Oi, tudo bem? tudo bem. Eu sou Catarina, Opa, trabalhei aí em Joinville muito tempo no Grupo Lepper, mas como olha, executiva de marketing em informática. E nossa, vim para São Paulo e assim, eu sempre dei dicas de graça e depois que eu fui fazer uns cursos com o Gustav, eu aprendi a cobrar. Mas adorei conhecer você. Cara, que delícia, que coisa boa conhecer uma pessoa com essa energia tão Não maravilhosa. é? Determinação. Meu, cara, dou graças Fantástico. ao Gustav por ter no hall de profissionais pessoas que valorizam ser jardineiros. Porque então, hoje qualquer um faz um cursinho no Manequinho, no Porra do não sei aonde, e vira paisagista. E conhecer pessoas como você, que traz essa bagagem toda, me dá um orgulho muito grande. É, E sou obrigado. Catarina com muito orgulho, cara. E pena que quando É eu isso estava aí. aí, eu era executiva de informática. Meu, Então, andava no nem salto alto, saia curta, levando cantada. Agora, pois é, agora não levo mais cantada, mas adoro plantar. Parabéns, cara. obrigado. Que orgulho, Talvez, muito orgulho, Dário, que tal- você leve e deixe para as próximas gerações. Eu brinco com Isso. todos os meus clientes, com todos os meus amigos, que eu não vou levar niente, eu vou Né? deixar. é isso aí. Senão não tem gaveta. E você é aquela pessoa que vai deixar muito. Obrigada. obrigado. Você faz parte do meu coração. Opa, obrigado. Que legal, Então, Margarete. talvez, Que talvez, legal. Margareth, a gente tenha se cruzado, né? Porque a gente fez o jardim lá da Lepper, da fábrica, né? A gente tinha contato lá com o pessoal de lá, com o seu Loyola mesmo, né? E as filhas, e os genros, e todo o pessoal de lá. A gente trabalhou lá, fizemos o jardim daquele prédio novo, onde funcionava lá a administração, e muita coisa fizemos por lá. Então, quem sabe, assim, sem se cumprimentar, sem nada tal, a gente um dia se cruzou por Já lá, quem se sabe. cruzaram por lá. Com É, certeza, cara, porque olha, Doutor Luiz era uma pessoa que eu tinha na minha maior consideração. Era uma pessoa que foi o meu grande mentor como profissional, sabe? E me Certo. ensinou muita coisa. Então, obrigada. Hoje realmente você foi assim uma dolce. É que eu amo a Itália. Você é alemão. Mas eu troquei de arte. Hoje eu sou uma paisagista, só que eu pinto usando muito do meu paisagismo na cerâmica. Então você se tornou hoje para mim uma dolce lembrança. Ah, é que isso, Grazie é bom. legal. mille. Obrigado mesmo. Diz, E está convidada.
Tá convidada quando vir a Santa Catarina visitar o Emer. Irei, com certeza, não tenha dúvida disso. Tá Estarei bom. aí e quero conhecer você pessoalmente, porque realmente é uma coisa maravilhosa. Parabéns, cara. Especial, né? Tá bom, obrigado. Sucesso. Não estão no, Obrigado. não veio no Congresso? Eu veio na Utitec, né? Ah, Agora eles estão tá, quase tá, com gerações. tá escutando? Pode falar aí, não? Oi, Osmar. Eu sei que você está com coceiro, Oi. eu quero entrar no meio dessa parada aí. Ia falar só. Boa noite, Oswaldo. Fala, Dário, tudo bom? Tudo bem, você? Bom saber que você tá por aí. Você não trouxe fotos lá do parque? Poxa, eu vou subir as minhas que eu tinha aqui. Eu tive com o Dário agora, faz 6 meses, no Você final do acabou ano. de chegar de lá. Não, faz 6 meses, foi no final do ano. No final do ano eu fui visitar, desci aí, fui até o Ushuaia, né? Eu fiz todos os parques do Sul, mas passei aí no Dário, a gente tem até umas fotos dele. Você falou dos brinquedos que você tem aí, Dário? Não, aqui não falei não. Então, fala Ainda assim, não. porque o Dário colocou uma prancha de surf e agora ele fica surfando no parque lá. Ele tem uns brinquedos interativos muito bons, cara, muito bons. Né? O parque... Você não trouxe nem umas fotinhas para o pessoal passar vontade? Não. O parque tem que Ele é pelo menos ter umas... humilde, né? Como é humilde. Não, mas Não, é lindo. Oswaldo, essa aqui é a primeira. Deixa aqui. Está emocionante o parque, está emocionante. É, Eu conheço a 3... Andréia colocou o endereço, tá, gente, para vocês olharem. Esse que ele mencionou dos Estados Unidos, da Pensilvânia. E ela também colocou o Insta do Visite Emero. Muito Visite legal, dá Emero. para vocês terem uma ideia de como é e em breve estar lá, né, Dário? Inclusive a gente, né, Gustavo? A gente fala, Claro. posando, né, Dário? E a gente fala, não, nós vamos, e acabamos não indo, né? Mas vale o passeio, vale a visita. Com É certeza, sensacional. né? Tem muitos parques ali no sul. O Mátria, né? Tem que visitar também. O Mátria, o Le Jardin do Jorgito Simões. Já nós conhecemos. Esse a gente conhece. Então, Le Jardin, o Mátria vai falar no congresso, não vai? A Juliana Castro, ela, não sei se ela fez 100% do projeto, ou se ela fez uma parte. Você sabe, Dário? Eu sei que ela fez, porque nós fizemos uma live de um aluno nosso que trabalha lá, e aí ela acompanhou a gente nessa live. Mas assim, no congresso ela não vai falar, Martina? A Juliana Castro vai, mas não sobre o Mátria. Ela vai falar sobre jardins de cidade. Tá. Não, mas foi a Juliana que fez o projeto lá. O projeto todo. Todo? É isso que eu não sabia. Projetão. O Mátria. Que vem o congresso aqui. Muito bacana. Vamos adorar conhecê-la pessoalmente. O Dário, eu conheço 3 versões do parque. Quando era Emerocales, quando tinha o Festival de Lírio, né? E aí ele foi se transformando, foi chegando, mas ele tá assim, tem umas coisas bacanas, a capela é emocionante, o passeio, as coisas. Eu fui na época do Sumpatins, que era final de ano, né? Certo. Então, temos essas 3 épocas, né? Uma época, principalmente o Jardim do Sol, e que é o mais impactante, tem uma época que a gente planta em agosto, né? Mas final de setembro, outubro, novembro e dezembro é um espetáculo com o Sampatins, né? Depois a gente muda para Lantanas, Zinhas e tal, que aí, março e abril, a gente tem a época das borboletas. É um borboletário a céu aberto espetacular. Incrível! Que legal! Dálias também, não é? Não tinha? Dálias a gente está começando, a gente está estudando, a gente está buscando conhecer isso de perto para, sim, fazer uma florada de dálias em breve. Que legal, que legal. A dália, a gente planta o tubérculo em junho, né? Ela cresce no inverno, floresce na primavera. Aí depende da época do plantio. As dálias, por exemplo, assim, eu plantei, vê que o pessoal de Suzano, da Ipelândia lá em Suzano, que é uma casa de repouso da colônia japonesa, da Associação INCO, eles
planto em dezembro para florescer em março. Que gozado. E tem uma florada espetacular. Espetacular. Tem variedades Só que lindíssimas. assim, nós plantamos na mesma época e março não ficou legal. Aí nós plantamos em março e em maio ficou muito, muito melhor, certo? Então nós só temos ainda que ajustar algumas coisas assim do escoramento, do uso delas no paisagismo. Ela fica comprida. Tem as minis e tal, mas assim, tem algumas pegadas que, por exemplo, assim, lá na Ipelândia, em Suzano, eles fazem uma roça. Um espetáculo, mas é uma roça, não tem nada de paisagismo, né? E nós queremos, assim, introduzir ela num projeto de paisagismo tal, né, que realmente fique isso diferente. Talvez a gente não vai ter de longe, a mesma quantidade que eles têm em Suzano, mas de usar elas de uma forma diferente, assim, inseridas num projeto de paisagismo. É isso que a gente quer fazer, e queremos fazer, claro, a Florada de Dálias, para ter um outro momento para trazer o público que gosta de dálias, porque, assim, nem todo mundo gosta de Merocallis, nem todo mundo gosta de dálias, nem todo mundo gosta de girassol, né? Então, nem todo mundo gosta de borboleta, né? Mas, assim, Mas os que gostam vão muitas vezes, então, né, Dário? A mesma pessoa que gosta de todos vai o quê? Umas 5, 6 vezes por ano no seu parque? Vai. Tanto é que nós temos um passaporte anual para o parque, certo? Quem mora aqui na cidade e nas cidades vizinhas e que curte o parque, né, e que não tem um espaço grande em casa para fazer um jardim, acaba sendo amigo do parque, tem o passaporte aqui, paga uma vez por ano e tem acesso quantas vezes quiser. Nós temos vizinhos aqui que vêm quase toda semana. Que legal, que legal. Mas já vem, né, acaba vindo, consome no café, consome na loja, né, vai mantendo o parque mais Você teve que movimentado. construir restaurante também ou não? Não, por enquanto só um café, né? Então já tem doce, salgado e tal. Quem não é daquele alemão que assim precisa almoçar, né? Consegue passar o dia lá sem não se contenta só com a vida, né? Legal, Dário, foi maravilhoso. É um café muito gostoso, assim, bem interessante para quem vem visitar. Tem umas tortas maravilhosas que eu tenho que passar sempre olhando para o outro lado, assim. Não, menos uma vez por semana. É um negócio louco. A tentação é grande. Sim. Mas os parques, nós temos dois. Um jardim interativo, que tem algumas coisas muito interessantes, né? Tem um labirinto dos sons, tem uma pedra furada para você colocar a cabeça dentro e sentir o som, né? De falar dentro de uma pedra. Tem água brotando de pedra, tem a casa na árvore. Isso está lá no Jardim das Aventuras, né? Mas o Jardim das Aventuras ele tem uma pegada assim realmente mais todo natural, lúdica, mas natural e com certo desafio, certo? Para desafiar as crianças a superar os seus medos, superar assim, a idade, né? De entender todo ele em madeira, mas você pode subir, você tem a prancha de surf, realmente que isso vem. Foi brincadeira do Oswaldo aí, mas a ideia vem de uma escola de iniciação ao surf nos Estados Unidos, que é para ir você ganhando equilíbrio, né, e não ter que enfrentar as ondas do mar já de cara, né? Então, tem gente que acha que é um banco diferente apenas, né, mas cada dia mais o pessoal vai conhecendo e aí já vão brincando. Aí tem lugar para pular corda, coisa que a gente não vê em local algum, assim, poucas crianças sabem, né, pular corda. Olha aí. E tem um circuito assim meio que de exército para as crianças gastar energia realmente e tal, e tem umas passadas diferentes. Depois você sobe, passa por um túnelzinho, desce, passa por baixo de uns bambus, passa por outro túnel, tem uns troncos para ir pulando, vai correndo, tem outro lugar que tem umas cordas, umas mais baixas, outras mais altas e tal. Legal. E vão gastando muita energia. Tem espaço para piquenique, no Jardim das Tropicais, principalmente, né, está a coleção das helicônias, etlíngeras, as alpíneas, editions, gengibres, né, que de cada um deles a gente tem aí uns 10, 12, 15 diferentes. Tem as colocáceas,
né, são tudo plantas aí que vão muito bem aqui na nossa região e mesmo que quando a gente fez esse Jardim das Tropicais, eu imaginei que o pessoal ia sair da trilha, dar no Jardim das Tropicais e achar que era um bananal, mas sim, pela aparência das folhas, né? E por isso Sim. criamos esse Jardim das Aventuras, onde as crianças normalmente vão, já saem correndo na frente, e os pais têm que ir atrás, e aí depois eles param e vão reparando que não são bananas e que são flores, né? E claro, sempre que possível, eu ou alguém da minha equipe vai lá, vai orientando, vai mostrando e vai falando que são helicônias, que é um dos principais grupos, né? Um dos 3 grandes grupos de plantas que são originários aqui da América, né, que não eram de outros continentes a princípio, né, claro, hoje estão espalhadas pelo mundo, mas são plantas, assim, aqui da América, 34 helicônias nativas do Brasil, e assim, portanto, aí mostrando uma helicônia que é do México, tem da Colômbia, tem Panamá, Costa Rica, Jamaica, e assim vamos mostrando. Tem o eucalipto arco-íris, né, que Que legal. começando a formar também as cores. Então, assim, a gente vai... Precisa de um dia inteiro, então, né, para ver tudo isso, né, Dário? Para quem gosta, Oswaldo, né, vai aí tranquilo, meio-dia, um pouco... Não, tem muita coisa. Eu tava de passagem, mas eu fiquei umas 4, 5 horas e dava para ficar mais. E ainda comemos um pouco de gengibrácea, né? Ainda você pode se alimentar com umas plantas pelo parque ainda, né? Tem essa Mas isso também. ele não deve oferecer para todo mundo, senão o pessoal vai acabar comendo o parque inteiro, né? Tem as flores Eu do acho que o único problema que o turista tem quando ele vai no seu parque deve ser a bateria da máquina fotográfica. É verdade, é verdade. Isso, assim, a gente tem tomadas em alguns lugares, né, mas também sinal de Wi-Fi é só perto da bilheteria, né, no café e numa parte ali já perto da porta na capela, e o restante não tem sinal. O sinal de celular é ruim no parque também, porque tem um morro logo no outro lado da rua, no parque, que está assim, escondendo as antenas. Mas também, eu digo assim, tem que desligar um pouco, né? Não dá para ficar só no celular, Não, mas né? a gente quer fotografar, né? Quer Não, fotografar e fotografa e posta depois. É isso aí, Dani, muito legal. E aí a empresa de jardinagem agora só consegue manter o parque, né? Porque do jeito que Praticamente, tá, não dá mais para atender terceiros. praticamente sim, é só para o parque. A gente ainda, eu sempre digo assim, esse tempo de jardinagem nos fez, assim, a gente acabou fazendo grandes amigos, né? Clientes nossos, né? Porque eu digo assim que esse setor da jardinagem ele é muito diferente do que todos os outros setores da construção civil, né? Porque lá você faz o projeto ou faz a execução, faz a construção da casa, pinta, elétrica e tal, né? Você vai voltar lá depois de 2, 3 anos, vai voltar antes se der problema, mas senão, dificilmente... E nós, né, na jardinagem é 1, 2 vezes por mês, né? Que Meio, está ali em que vai contato, na né? Então, casa do tu cliente. acaba virando amigo, porque é também outro lance, assim, de muita confiança, né? Né, pô, eu sempre dizia para minha turma, digo, poxa, claro, tu cuidava muito na contratação, tal, e coisa assim, para nunca ter tido problema, né? Eu digo, o nosso negócio é aqui do lado de fora, a não ser que tem um vaso lá dentro, que tem um canteiro lá dentro, mas o nosso negócio é aqui do lado de fora, não é lá dentro de casa, né? Então, assim, sempre com muito respeito, mesmo que o pessoal diz, ó, a geladeira tá aí, se quiser pegar um refrigerante, água, tal, não sei o que, tá aí. Não pega, nós estamos levando aqui, tem a garrafinha térmica e tal, vamos levar, não vamos abusar assim, da boa vontade. Cortesia, né? E aí, assim, a gente foi fazendo grandes amigos e às vezes tem uns clientes desses que hoje tem o neto que está casando, que está fazendo casa, tal, e coisa assim, e o cara vem para mim e disse, Dario, por favor, vai lá, faz o jardim lá da casa do meu neto, vai. Outro dia nós fomos fazer um jardim em Curitiba, né, de uma menina Nossa, e quando ela teve 14 anos, um dia ela olhou para mim assim, para ela me chamava de tio, ela disse, o dia que eu tiver uma casa, o tio vai fazer o jardim para mim. que legal. E aí é ficou obrigação. marcado. Aí eu fui na formatura dela, né, ela fez medicina,
E ela disse, ó, tio, tá valendo, hein? O dia que eu comprar casa, o tio vai fazer o jardim. Foi. Olha aí. Que legal, Dário, E que aí a gente legal. acabou fazendo. Mas, claro, daí É, acaba ficando o trabalho do parque aqui um pouco para trás, né? Mas a gente já logo volta e coloca em dia de novo e vamos em frente, né? Mas cada dia mais focado no parque. Mas não deixa de ser jardineiro, né? Eu tenho orgulho disso e assim, eu sempre falo para todos, para os meninos que trabalham comigo e para todos os outros, né? Eu brinco porque eles vão muitas vezes assim, vão numa loja de fazer um cadastro, o cara pergunta, qual é a profissão? Eu digo, enche o peito e diga que é jardineiro. jardineiro. Não tenha medo disso. Vamos, uma profissão muito bonita, né? Sim. E assim, eu digo mais, até foi a primeira profissão instituída por Deus, né? E nós transformamos os lugares, nós mudamos, né? Tem cliente que É, estava desanimado de ir na obra, quando a gente entra com o jardim, a gente vê o semblante do cara mudar, certo? Então É. isso tudo é tão legal é. que, claro que o ruim só dessa história toda é que nós sempre pegamos o cliente já no final, né? Onde ele já gastou O tudo, fôlego Sem dinheiro. financeiro, sem É, dinheiro. É. é. mas Mas é temos isso que aí. buscar e E também. tem um projeto bonito também lá, que é a Cidade das Águas, né? Vamos dizer. Você está colocando suas plantas lá também ou não? Jorge é um dos Não, por paisagistas, né? enquanto não, Juliana mas o Jorge, também é. sim, o Jorge e a Juliana estão trabalhando lá, né, mas o Jorge tem uma boa entrada lá com eles. A princípio, até agora, não entramos com plantas lá, mas, assim, tem uma boa oportunidade de entrar, né, sou É parceiro lá do grande, pessoal né? da É grande o EcoScience, projeto. sim, muito grande, e um projeto e tanto, né, assim, vai realmente mudar a cara da cidade, vai mudar o Forma conceito, né, de de construção, etc. trabalhar, né, Dário? Fiquei muito admirada com esse projeto, porque vários paisagistas trabalharem numa mesma obra, vários arquitetos trabalhando numa Tem. mesma obra. Do Brasil e lá de fora, né? É um novo conceito, né, Oswaldo? Você acompanhou É, a história? companheiro. Não, Isso é foi o assim, que nos incentivou de trazer Juliana, o Jorge, Então, né? Porque eles tragam esse novo meio de trabalhar. não, mas é gigante. Mas tem praticamente obras grandes, é sempre um grupo de profissionais de cada setor. Porque Profissionais. primeiro um parque, esses condomínios, eles têm que nem o Dário está fazendo lá. Flores para todos os gostos. Então você tem ambientações e situações para todos. A mesma coisa, você vai pegar hoje, por exemplo, aqui o Fazendo na Grama, o próprio. Ele tem módulos de diversos arquitetos, com abordagens diferentes para você atingir públicos e tal. Então, hoje, Legal. praticamente essas coisas gigantescas, você Trabalham assim. não tem uma linha só de, de raciocínio, né? Não tem. Bacana, né? Bacana. Alguém tem que conseguir gerenciar isso bem, né, Oswaldo? Assim, Tem o Mátria é um exemplo. O Mátria, o cara que é o dono do Mátria lá, ele tem até no restaurante lá e tal, ele tem as plaquinhas. Ele visitou 70 parques no mundo, certo? antes de Para construir o Mátria. fazer o dele e tal, e mais gente que planejou. Então, quer dizer, é um conjunto de. Porque hoje é muito. Não tem mais, né? Que legal, né? Nem Buller Marx trabalhava sozinho. Não, mas é que o Não tem conceito era outro, né? Normalmente um escritório que pegava tudo, né? Hoje eu percebo que são vários, e isso eu acho de tirar o chapéu, né? Assim, São as famosas charretes, né? Um termo que vem é, despertando hoje, juntar também povo, aconteceu isso, né? é, juntar a população junto com os técnicos e tirar de lá o resultado comum, né? Isso é fantástico. Bom, gente, nós estamos chegando Parabéns, da nossa live. Mário, foi um prazer enorme trocar um pouco de conhecimento com você. Esperamos te ver por aí, esperamos ir para lá, né? Vamos ver se a gente se esforça mesmo de
Não é falta de convite, né, Dário? Não. Hoje eu fico com ele, de ter participado de uma história tão bonita, né? Então. Ele praticamente ele fala muito bem, praticamente ele desenhou, né, o Hemerocallis, o parque, para a gente. O prazer é muito grande, Dário. Um grande beijo no coração. Um beijo grande. Ah, Margarete ainda quer falar alguma coisa. Fala, Margarete. Dário, vou estar aí daqui a pouco, tá? Mesmo? Catarina Porreta, a gente tem que valorizar. Olha, bem capaz. Eu sou de Itajaí, mas eu subo para Joinville. Então tá bom. Valeu, Guri. Viu? Sucesso. Se puder vir agora na última semana de julho, na 1ª de agosto, vai estar no auge da Florada dos Girassóis. Vou estar aí, bacana. com certeza. Tô indo. Tá bom, abraço. Obrigado. Vai ser bem-vindo. Tchau, gente. Tchau, Dário. Até. Tchau. Grande abraço.